Para você que assiste meu canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Franklin Assis e hoje eu estou estreando um novo quadro. O quadro Conversa Gravada. Se você já me acompanha no Instagram, você já deve ter ouvido eu falando aí alguns dias atrás sobre esse ambiente que a gente cria aqui, das pessoas que me visitam, e quanto conteúdo sai aqui. E aí eu sentado nesta mesma poltrona dias atrás, lendo um livro, e falava sobre isso, sobre conexão, sobre networking, e aí me veio um insight assim, conversa gravada. Ou seja, as pessoas que vêm me visitar, a gente capturar esse conteúdo e depois poder compartilhar essas vivências, essas experiências. E isso a gente está estreando aqui hoje, seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva aqui no meu canal. Se você ainda não me acompanha no Instagram, siga o meu Instagram, @FranklinJassis, que diariamente a gente compartilha aí todo tipo de conteúdo jurídico, de mindset, empreendedorismo, e você vai se amarrar no que a gente vai fazer aqui agora. E para estrear esse quadro Conversa Gravada, eu não poderia fazer diferente. Porque hoje eu não sei que dia que você está assistindo esse vídeo, mas hoje é dia 29, né? De hoje? Não, 29, hoje é dia 9. Hoje é dia 9 de maio. Ontem, no dia 8, eu tive um insight assim, muito poderoso da minha vida, que foi produzir um material. Falei disso durante o dia e hoje a gente já está executando. E para estrear esse quadro Conversa Gravada, não poderia ter uma pessoa mais especial do que o meu associado, do que o meu colega de trabalho, eu costumo chamá-lo de filho, né? Que hoje vem estrear esse quadro comigo, Fernando Xavier. Seja bem-vindo, Fernando Xavier. Muito obrigado, Dr. Franklin. É um prazer imenso, principalmente com o papel aqui de entrevistá-lo. E é muito importante até mesmo. E surge a seguinte questão, né? Seguinte questionamento. Como surgiu essa ideia da conversa gravada? Então, a conversa gravada foi justamente isso. Quantas pessoas sentam aqui nessa poltrona? Quantas pessoas vêm me visitar? Colegas, amigos, clientes, familiares. E a gente que vive nesse mundo digital, tudo é conteúdo. E sentado exatamente aí onde você está, eu estava lendo um livro e eu falei, meu Deus, quanto conteúdo que está sendo, às vezes, desperdiçado aqui de pessoas de extrema relevância que sentam aqui. E aí surgiu essa ideia. E eu estou tendo esse prazer, esse privilégio de estar iniciando ela, conversando com você. É uma honra tremenda novamente. E ouvi dizer, através do seu Instagram, que eu acompanho diariamente, de um novo quadro chamado 300 Júris. Exatamente, o 300 Júris para a História. O que é o 300 Júris para a História? No final de semana passado, eu saí para navegar com a minha família, convidei meus pais, né? Você teve o prazer de conhecer o Chicão, minha mãe. Claro. Nós saímos para navegar aqui em Balneário Camboriú. Aí eu ancorei o barco, saímos cedo, ancorei o barco ali na Barra Sul. E na hora do almoço estava lá fazendo um churrasquinho com a família e tal. E no SIC que a gente estava conversando, meu pai, que carinhosamente me chama de Marco, falou, ô Marco, quantos júris tu já fez? Eu acho que o assunto era esse, eu dizendo que esse mês eu teria júri e tal, mês que vem. Quantos júris você já fez? Eu disse, olha, considerando os 2 que eu tenho para fazer, no dia 10 de julho, que é o meu aniversário, eu vou completar 300 júris. Aí ele, com aquele olhar assim, todo indignado, falou, rapaz, você devia escrever um livro contando essas histórias, contando esses casos que você já atuou. Eu falei, podia. Só que um livro não estaria naquele momento, assim, fazendo sentido naquele momento para mim, mas na mesma hora me conectou com uma ideia, que seria compartilhar momentos que eu vivi no júri, situações que eu vivenciei nestes 300 júris em 15 anos de carreira. E foi por isso que eu lancei a enquete no Instagram. O pessoal que me assistiu falou, meu Deus, genial essa ideia. E hoje a gente está estreando o quadro Conversa Gravada, que eu já aproveito essa oportunidade para falar das histórias, dos momentos que vivi no júri, estreando aqui os 300 júris para a história. Muito bom, e como um jovem advogado que sou, acabei de ingressar na OAB, tive a honra de fazer o meu primeiro júri com o senhor. Sim, né? sim. Primeiro júri com o senhor. Na comarca de Ascurra, né? Exatamente, na comarca de Ascurra. Qual foi a experiência que você... Conta um pouquinho da sua experiência sobre aquele primeiro júri. Olha, eu confesso que é algo que eu sempre sonhei,
É algo que eu sempre me imaginei fazendo. Desde o primeiro ano da faculdade, quando tem aquele júri simulado, toda aquela simulação representando o tribunal do júri, a partir do momento que eu fiz, eu pensava, quando eu me formar, quando eu me tornar advogado, eu vou atuar no tribunal do júri. E graças ao senhor tive essa oportunidade e é completamente diferente da faculdade, eu posso dizer, né? Porém, é uma perspectiva muito boa de ver como o advogado pode trabalhar sob um ponto de vista defensivo, estratégico, um ponto de vista atuante, com um olhar de protagonista. E aqui eu já lanço a seguinte pergunta: com quantos anos o senhor tinha quando fez o seu primeiro júri? Boa pergunta. Eu nem me recordo quantos anos eu tinha quando eu fiz esse meu primeiro júri. Mas antes de responder isso, até fazendo aqui respondendo e interagindo com algo que você falou aí, me agradecendo a oportunidade de poder participar. Você sabe que a oportunidade, se não for conjugada com a capacidade, ela não vale nada. Isso é verdade. Então, muitos jovens advogados, ou até mesmo muitos advogados, possivelmente já tiveram essa oportunidade, mas às vezes por, não diria nem ter a capacidade, mas não acreditar na capacidade que tem de se dispor a um plenário do júri, acaba que não faz. É evidente, você fez da maneira correta. Você veio com alguém experiente, você veio e mostrou por que veio. Então foi, além da oportunidade, você demonstrou a capacidade e fez do jeito certo. Porque muitos se aventuram sem ter vivência no júri. E para um advogado se aventurar, fazer um júri sem vivência e sem experiência, eu não aconselho. Até porque a gente não pode usar o nosso cliente de cobaia para aprender a fazer as coisas. Nessa área, não. A gente tem que aprender com quem já faz. E a partir do momento que você inicia com alguém que já faz, você vai pegando a mão para dali em diante, em determinado tempo, com experiência e vivência, você segue a carreira. Mas antes disso, então, eu falei tudo isso para dizer assim, você fez do jeito certo. Além de ter a oportunidade, você demonstrou a capacidade para estar comigo lá e acompanhou alguém que já tem aí um pouquinho, pelo menos naquela época, 297 júris. Então, muito bem. Agora, respondendo a sua pergunta, né, com quantos anos eu tinha quando fiz meu primeiro júri, eu teria que fazer conta. Não vou me recordar agora, mas basicamente, foi há 15 anos atrás, porque foi logo no início da minha carreira. E é interessante, antes de falar sobre esses casos, aí hoje a gente vai falar sobre alguns, não vamos falar sobre todos, eu também revelar como foi o meu ingresso, quando é que eu despertei a vontade, a predileção, o interesse de me tornar um tribuno do júri. E eu estava saindo da faculdade, era nos últimos anos ali de faculdade, deixa eu lembrar, espera, não, eu já tinha formado, eu era recém-formado, eu já tinha a OAB, mas estava ainda meio indeciso no que fazer. Eu tinha outras pretensões profissionais. E eu me recordo como se fosse hoje. Na época eu treinava jiu-jitsu. Treino até hoje. Mas na época eu estava num treino de jiu-jitsu. E havia me esquecido que eu tinha sido intimado para participar de um júri como jurado. Recebi a intimação, aquilo ficou na minha bolsa. Naquele dia eu lembrei que eu tinha que estar no fórum a partir da 1h. Era um júri que ia acontecer no período da tarde. Aí eu saí do treino do jiu-jitsu todo suado, óbvio, tomei banho, tudo, mas sabe quando você fica com o corpo quente ainda após fazer uma atividade física? E saí de lá todo lanhado, porque foi um treino pesado, um treino duro para a competição que eu estava fazendo, e fui pro fórum. Aí cheguei e falei, possivelmente eu não vou ser sorteado mesmo. E de repente começou o júri e na hora do sorteio eu fui escolhido para ser jurado. Aquele foi um momento marcante da minha vida, porque ter sido sorteado naquele júri foi a oportunidade que eu tive de ser colocado frente a frente, cara a cara com o meu propósito. E ali começou aquele júri, eu me recordo até hoje quem era o advogado, quem era o promotor, e eu não vou revelar o meu voto, né, como eu decidi aquele dia, para deixar as pessoas de casa curiosas sobre isso. Enquanto eu via o advogado falar, enquanto eu ouvia o promotor falar, aí aquilo foi tornando muito nítido para mim, assim. Na verdade, eu acho que eu me dispersei um pouco do objetivo que eu estava fazendo ali
para projetar o meu futuro. Aí eu falei, pô, é aqui que eu quero estar. Eu quero usar a beca. Eu quero me tornar um advogado, um tribuno do júri. E o senhor se lembra qual era o crime que estava sendo julgado? Era um caso de tentativa de homicídio, e o que me chamou a atenção é que o Código de Processo Penal ele prevê isso. Era uma situação em que o réu não estava presente, ele estava oculto e foi um júri sem réu. E o que me chamou a atenção justamente foi o poder que o advogado tinha de descrever a conduta, de falar sobre a pessoa do réu sem que ele estivesse ali. Ele trouxe uma narrativa, ele trouxe um storytelling tão forte que não precisava do réu ali. O advogado teve essa capacidade de descrever descrever a conduta, descrever tudo o que aconteceu, que me levou no final a tomar a decisão que foi tida naquele dia. E quando o senhor fez o seu primeiro júri? Foi sozinho? Foi com outro colega advogado mais experiente? Foi através da Defensoria Pública? Como que aconteceu? Bom, o primeiro júri eu fiz a convite de um colega. Era um júri de um policial que havia efetuado um disparo de arma de fogo. E um colega me convidou para que eu acompanhasse ele nesse trabalho. Me recordo que eu falei por uns 10 minutinhos, ele me permitiu que eu falasse, já naquela vontade, naquela pegada. Eu tinha recém tido aquela visão, eu tinha recém recebido aquele meu chamado para o Tribunal do Júri, então foi um momento ideal, um momento perfeito para eu ir para lá, para eu começar a me soltar, como diz, bater uma bolinha naquele campo ali e entender onde eu estaria dali em diante. Foi um júri legal, foi um júri que nós conseguimos a absorção e publicamente também eu quero agradecer esse colega por ter me concedido essa oportunidade. E o segundo júri também foi com esse colega advogado. Só que neste segundo júri, eu particularmente, ele também, mas aqui eu vou falar de mim, nós vivemos uma experiência assim, eu vivi uma experiência que não me agradou, uma experiência que me marcou. Por quê? Esse mesmo colega, como nós fizemos ele também se empolgou. E na época aqui no estado de Santa Catarina não tinha a Defensoria Pública. A gente chamava aquilo de Defensoria Dativa. A gente era nomeado para fazer esses trabalhos. Eu, particularmente, desses 300 júris que vou completar, eu acho que uns 120, mais ou menos, talvez até a metade tenha sido feito com Defensoria Dativa. Olha só. Trabalhei... Eu vou dizer gratuitamente, porque eu nunca fui atrás das certidões para receber. Mas o Estado pagava. Não vou deixar de falar, porque senão, mas não é Defensoria Dativa, não é trabalhar de graça, porque na época a gente recebia lá as URVs. Mas como eu nunca fui atrás, vou dizer que eu fiz gratuitamente para aprender, para me ganhar autoridade nessa área. E esta segunda experiência, esse colega me convida, ele estava empolgado, e eu me recordo como se fosse hoje. O nome o nosso réu tinha uma alcunha. A alcunha era o Índio. E ele estava sendo acusado, foi denunciado, pronunciado por homicídio. E esse colega me chama e ele estava pela Defensoria Dativa. E eu estava com ele, em plenário. Ali na instrução, durante já as inquirições, foi dada a palavra para mim por algumas vezes. Na primeira testemunha eu fiz perguntas. Na segunda testemunha também. Na terceira testemunha, houve uma insurgência por parte do promotor. E o promotor diz assim: Excelência, só uma questão de ordem. Eu não estou entendendo por que existe outro advogado nos trabalhos da tribuna, na defesa do acusado. Se o nomeado é o doutor fulano, por que o doutor Franklin está ali? Aí eles olharam para mim e falaram: mas qual o problema? É um trabalho de Defensoria Dativa, eu vim. Aí o promotor se valeu daquilo. Não, porque isso está errado. Não estou entendendo qual é esse propósito. Começou a tumultuar, viu, ele percebeu que eram 2 advogados jovens no ofício e talvez inexperientes. Porque isso é um absurdo, não estou entendendo qual que é o intuito e o conluio que eles estão fazendo, porque se um é nomeado, é uma coisa tão simples, né? Aí o juiz falou: olha... Daí ele
já quero constar em ata para fazer um ofício para a OAB, porque eles estão aqui, eu não sei se um contratou, se não contratou, eu sei que como a OAB vai pagar, isso pode acontecer aí. Enfim, ele usou aquilo para criar uma situação, para desestabilizar o meu colega, e eu falei, mas espera um pouquinho, isso é muito simples de resolver. Renuncie à nomeação, o cliente contrata a gente aqui agora, junto uma procuração, e a gente vai atuar contratado, ainda que nós não cobramos nada. Na hora que o juiz suspendeu, né? Aí esse meu amigo fala, aí ele teve medo, ele falou, mas e se ele representar a gente na OAB? Eu falei, cara, não tem o que representar na OAB. Ele vai renunciar, você vai renunciar à nomeação e nós vamos atuar contratado para ele, ainda que façamos pro bono, mas aí desvincula a nomeação. E ele não quis. E aí foi para a ata assim, ou ele renuncia à nomeação e o cliente contrata, e aí ele ficou ameaçando a representar o advogado na OAB, ou eu estaria com a palavra cassada durante o júri. E eu falei pro meu colega, eu falei, cara, renuncia e vamos tocar. Aí ele cagou naquele momento e disse, não, eu vou tocar então, fica tranquilo que eu não vamos nos incomodar com isso. Foi um massacre. E por que foi um massacre? Foi um massacre que eu tive que assistir esse meu amigo sendo massacrado com a palavra cassada. E eu, por respeito a ele, poderia ter pegado minhas coisinhas, ido embora, descido para a plateia ou assistido lá de baixo. Não, quis honrá-lo. Sentei e fiquei ali no plenário, na bancada da defesa, durante todo o tempo que demorou o júri, ouvindo aquele massacre, falando de conluio. Ele aproveitou, o promotor esperto, né, soube usar isso em favor dele, dizendo que nós estávamos ali tentando ludibriar o Estado para não sei o quê. E aí começou aquelas discussões. Mas o senhor é promotor, não sei o quê. Mas se você quer ser promotor, então vai estudar, porque nem para advogar direito o senhor não presta. E eu ouvindo isso tudo quieto. Este foi o meu segundo júri e eu tinha todos os momentos, eu teria todas os motivos do mundo para desistir ali, por ter engolido quieto aquele massacre. Mas não, eu peguei aquilo como um aprendizado e de lá para cá já completaram-se aí mais de quase 300. Mas não foi fácil ouvir aquilo. Muito bacana. Aproveitando que eu estou diante de um expert sobre o tema do Tribunal do Júri, eu percebo que muitos colegas, ao saírem dos bancos universitários, têm diversas dúvidas. Como começar no Tribunal do Júri? Possuem muito medo, muito nervosismo, porque, querendo ou não, pode acabar prejudicando, sim, eventualmente o seu cliente. Qual dica o senhor daria para aquele jovem advogado que tem como objetivo se tornar um tribuno, mas não sabe por onde começar? Bom, eu acho que sim, né? Interessante a sua pergunta, mas eu não diria que seria uma dica, porque dica eu entendo que é uma coisa tão rasa, tão superficial, é coisa de pré-vestibular. Mas a sugestão que eu dou, sobretudo quando a gente fala de um assunto tão sério como esse, a sugestão que eu dou para quem quer ingressar no mundo do Tribunal do Júri, neste território que não é para aventureiros, é fazer o que você fez. Primeiro, tem que ter um interesse. Segundo, uma oportunidade. Terceiro, a capacidade. E quarto, me aliar a alguém. Então, para você que me assiste, que me acompanha, para você que tem interesse de fazer Tribunal do Júri, jamais vá para um plenário do júri sem experiência. Assim como um piloto, para botar uma aeronave no ar, precisa de horas de voo, adquira, invista em horas de voo, invista em horas de júri. Nem para isso você tem que pagar para estar com alguém, se é isso que você quer para a sua vida. Porque talvez não seja isso que você quer, porque Tribunal do Júri é desgaste emocional, Tribunal do Júri é muita responsabilidade. Aproveitando também, todo advogado acaba contando que teve na sua vida profissional
aquele julgamento marcante, aquele tribunal do júri em que ele atuou que, na maioria das vezes, vai ficar marcado pelo resto da sua vida. O senhor já teve algum caso marcante? Qual foi aquele caso que mais marcou na sua jornada profissional? Olha, um dos casos que me marcou depende... Por exemplo, esse me marcou pelo fiasco. Agora, teve um caso, e eu diria, me marcou pelo grau de dificuldade que eu enfrentei, que foi uma vez, e agora não vou me recordar quando nem onde, que eu defendi 2 meninos de tentativa de homicídio. Eu acho que foi um dos primeiros júris que eu fiz com 2 réus. E eram 2 meninos jovens, eram uns meninos que tinham um futuro pela frente, eram uns meninos que por conta de uma besteira, de uma briga generalizada, eles foram acusados de ter tirado a vida de um rapaz. E me marcou porque eu entrei para fazer o júri sem perspectiva de resultado. Eles também não tinham perspectiva de resultado. Eles já estavam há 4 anos presos, esperando o júri. E naquele júri, eles foram absolvidos. Então, me marcou porque era um resultado que, por mais que eu mentalizei, por mais que eu me esforçasse para pensar na vitória e virar o jogo, era praticamente impossível. E me marcou também porque ao final do resultado, quando foi proclamado a sentença de absolvição, porque não foi nem aquela absolvição genérica, foi afastada a autoria, o promotor pegou a palavra e falou assim, olha, esse seria um caso que eu teria que recorrer em razão de provas de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Mas não vou. Não vou em respeito ao belíssimo trabalho da defesa. E não vou porque, se esse foi o resultado que o Conselho de Sentença chegou hoje, é o Estado, é as pessoas, é vocês tendo uma oportunidade para retomar a vida de vocês, saírem daqui hoje. E espero, o promotor falava, nunca mais vê-los aqui. Esse caso me marcou. Eu vi através do seu Instagram que não vai ser só os 300 júris que o senhor vai comemorar no mês de julho, mas também é próximo à data do seu aniversário. Como é a sensação de comemorar essas 2 datas comemorativas? E também existe alguma coisa relacionada por ser próximo ao seu aniversário? Ou é justamente uma coincidência? Eu vou ter que esperar o dia 10 para primeiro eu experimentar essa sensação e depois eu compartilhar essa experiência. Porque geralmente dia de meu aniversário, quem me conhece, quem está comigo mais tempo sabe, é um dia que eu não curto. Eu não gosto de fazer aniversário. Não que eu não gosto de ficar mais velho, mas o dia do meu aniversário é um dia que eu fico muito chapado, que eu fico assim, chato, irritado, não gosto de muito contato. Então, vamos esperar o dia 10 aí para saber como é que vai ser essa minha experiência. Essa é nova, essa eu não sabia. Então é isso, né? Já acho que a conversa rendeu. Para você que está nos assistindo aí, iniciamos hoje este quadro da conversa gravada, já compartilhando aqui alguns momentos vividos no Tribunal do Júri. Espero que você tenha gostado. Se inscreva aí no nosso canal, dá um like, compartilhe, siga nosso Instagram que lá vai rolar os cortes aí. De mais a mais é isso. Aguardo vocês no próximo episódio. Xavier, dá um tchau pra galera aí. Tchau, pessoal. Foi um prazer participar dessa conversa. Espero que vocês tenham gostado e até logo. Valeu.